Bom, meus amigos da primeira série e da terceira série, os primeiros anos e terceiros anos do Colégio Promissor. Nós vamos abordar agora com vocês um conteúdo que é visto no primeiro ano e revisado no terceiro ano, que é o estudo da dinâmica, o estudo das forças, né, que são as causas produtoras dos movimentos. Nessa unidade nós vamos abordar com vocês uma introdução à dinâmica. O que são forças, os tipos de força, força-peso, ok? Como é que nós representamos a força-peso? Aí eu peço que vocês façam os exercícios que são na apostila do primeiro ano e na apostila também do segundo ano, na segunda apostila, ok? Depois eu vou postar a resolução desses exercícios. Logo estarei passando também um trabalho, vou dar alguns dias para que vocês tentem fazer esses trabalhos e depois eu posto as resoluções. Beleza, meus amigos? Então vamos a uma abordagem conceitual, focando aqui agora. Nós vamos abordar uma introdução à chamada dinâmica das forças, ok? Dentro desta unidade, nós vamos trabalhar o que a dinâmica estuda, o que são forças, os tipos de forças, as chamadas leis de Newton, ou princípios da dinâmica, ou leis da mecânica, uma revisão conceitual sobre força-peso e força normal para os alunos do terceiro, e do primeiro é a primeira vez que vocês vão abordar. Quando você tem, por exemplo, um avião como o F-18 Hornet, ou um carro de corrida de Fórmula F1, eu sei que ele está sujeito a um conjunto de forças que atuam e que determinam o movimento, o deslocamento dele, são as causas produtoras desses movimentos. E é isso que nós chamamos esse estudo de dinâmica. Então o que vem a ser a dinâmica? Dinâmica é a divisão da chamada mecânica dos sólidos, que estuda os movimentos e as causas produtoras desses movimentos, ou seja, as forças. Seja de um objeto em movimento circular ou uniforme, seja de um objeto sendo lançado ou de um objeto caindo, né? Esse estudo das forças que produzem esses movimentos nós chamamos de dinâmica. Meus queridos, os movimentos e as forças são presentes, por exemplo, na Lua, em mecanismos como aqui é um sistema de troca de marchas de um veículo, ok? Né? As forças são as causas produtoras dos movimentos. Como é que eu posso definir o que é força? Uma definição clássica de força é estabelecer que força é a entidade física capaz de iniciar o movimento, cessar o movimento, alterar o movimento ou deformar um corpo. Tranquilo? Toda força ela é capaz de iniciar o movimento, cessar o movimento, alterar o movimento ou deformar um corpo. Tudo bem? Desde que, claro, ela tenha uma intensidade adequada a realizar isso que nós descrevemos. Perfeito, gente? Então, força é a entidade física capaz de alterar o estado do movimento de um corpo ou ainda deformá-lo. A força é uma grandeza física vetorial e por isso é representada por um segmento de reto orientado chamado vetor. Quando eu estudo as forças, eu sei que toda força tem um módulo, um valor, uma orientação espacial, uma direção e um sentido e uma unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidades, força é medida em o que, pessoal? Em Newton. Então, um sujeito que levanta um corpo, ele está aplicando uma força para levantar esse corpo. Quando um soldado dispara uma arma, ele sente sobre o seu ombro o recuo dessa arma. Ou seja, né, a força de reação ao disparo dessa arma. Muito bem, meus amigos. Vamos a alguns exemplos de forças aqui. Aqui eu tenho uma bola, no qual eu apliquei uma força cujo módulo é de 10 newtons. Veja, a força é uma grandeza vetorial, por isso quando eu a represento na forma vetorial, eu coloco uma seta em cima. Quando eu me refiro ao módulo dela, ao valor dela, eu escrevo o símbolo da grandeza física entre barras. Então o módulo dessa força é 10 newtons. Ela é aplicada na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Já essa força aqui, ela tem um módulo de 5 newtons, é aplicada na direção vertical, sentido de baixo para cima. Essa força aqui, ela tem um módulo de 20 newtons, ela é aplicada na direção inclinada a 30 graus com horizontal, sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, a força, por ser uma grandeza vetorial, ela é via de regra representada por um vetor, que é um segmento de reto orientado, que indica a direção e o sentido da força. Quando nós estudamos as forças, nós podemos classificar essas forças, por exemplo, quanto à sua natureza, em forças de contato e forças de campo. O que são forças de contato? São aquelas forças que só se manifestam quando há contato físico entre sistemas físicos. Esse carro aqui, ó, ele está acelerando e ele está fritando o pneu, certo? Ora, existe uma força propulsora que o puxa para a direita e existe um atrito entre o pneu e o carro, certo? Para a esquerda. Essa força de atrito é uma força de contato. Ela decorre do contato entre o pneu e a pista, perfeito? As forças só se manifestam quando há contato físico entre os corpos, são chamadas forças de contato. Porém, existem forças que se manifestam mesmo que não haja contato entre os corpos. Aí nós chamamos de forças de campo. São forças que conseguem se manifestar à distância. Exemplo, nós temos a força gravitacional, a força de campo elétrico, a força de campo magnético. Olha só o exemplo.
O Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, mas a massa do Sol atrai a massa da Terra e a massa da Terra atrai a massa do Sol. Existe aqui uma força que se manifesta à distância. Essa é uma força de campo gravitacional. Num átomo, eu tenho aqui elétrons girando ao redor do núcleo, perfeito? A carga elétrica do elétron é negativa, a carga do próton no núcleo é positiva, cargas elétricas estáveis diferentes sofrem atração. Aqui eu tenho uma força de campo elétrico, ou seja, eu tenho uma força que se manifesta à distância entre cargas que se atraem. Aqui eu tenho um ímã, esse ímã cria ao redor dele um campo magnético. Esse campo magnético determina que esse ímã atraia ferro, cobalto, níquel, certas ligas metálicas de ferro, como aço, tudo bem? Essa força magnética ela consegue se manifestar à distância. Não é necessário com que o prego esteja encostado no ímã para ele ser atraído pelo ímã. A partir de uma certa distância ele já é atraído. Então essa força que manifesta à distância é uma força de campo magnético. Então força de contato só se manifesta quando há contato entre os corpos. Força de campo se manifesta mesmo que não haja contato, à distância. Beleza, meus amigos? Eu também posso classificar as forças em forças unidimensionais, quando elas são aplicadas só numa direção, por exemplo, o eixo X. Forças bidimensionais, quando elas têm uma atuação que é num plano, então elas têm uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y, Fx e Fy. Eu posso ter uma força tridimensional. É uma força que ela é aplicada de tal forma que ela atua não numa dimensão ou em duas dimensões, ela atua em três dimensões, x, y e z, eixo das abscissas, das ordenadas e das cotas. Essa força inclinada, ela tem uma componente no eixo x, Fx, uma componente do eixo y, Fy, e uma componente no eixo z, Fz. As forças, então, elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Perfeito, meus amigos, né? Alguns exemplos de forças unidimensionais, certo? Nós temos aqui, ó. Aqui nós temos uma força de compressão, uma força de distensão, uma força de cisalhamento, são forças que atuam numa mesma dimensão, que é a dimensão x. Essa força aqui, F, por exemplo, a sua expressão vetorial, nesse caso aqui, seria 5i, ou seja, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes o versor, o vetor unitário i. Tudo bem, gente? Uma força unidimensional representaria como sendo um número, A, que multiplica, certo, né? O versor unitário nesse eixo, tranquilo? Né? Eu posso também ter forças bidimensionais, que tem uma componente Fy e Fx, perfeito? Então essa força F, ela tem uma componente Fx e um Fy, onde Fx seria o número A, vezes o vetor unitário I, o versor, e a força Fy seria o número A, vezes o vetor unitário J, o versor. Por exemplo, um aparelho de correção ortodôntica, certo? É levado em consideração que as forças aqui aplicadas, tudo bem, elas têm um componente na direção x e um componente na direção y, tudo bem? Lembrando que a gente aprendeu, né? Vimos com vocês em vetores. Fx é igual a essa força F vezes o cosseno do ângulo formado entre o Fx e o eixo horizontal, e o Fy é a força F, né, vezes o seno desse mesmo ângulo. Ok, meus amigos? Né? Uma força também ela pode ser tridimensional, tranquilo? Como é o caso dessa força aqui, ó. Atuando nessa peça, ela tem componentes Fx, Fy e Fz, ok? Muito bem. Quais são as unidades que eu uso para medir força? Muito bem. Nós vamos ver que, segundo a segunda lei de Newton, a força resultante sobre um sistema decorre da massa desse sistema vezes a aceleração. Então, força é igual ao produto da massa pela aceleração. No Sistema Internacional de Unidades, nós pegamos uma massa de 1 kg e promovemos uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, nós dizemos que a força aplicada é igual ao Newton. Se eu aplicar uma força aqui sobre um corpo de massa 1 kg e ele sofrer uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, dizemos que foi aplicada uma força de 1 Newton. Isso no Sistema Internacional de Unidades. No sistema CGS, centímetro grama segundo, a unidade de força não é o Newton, é o Dina, certo? Dina, ok, pessoal? Em que nós pegamos um corpo de massa 1 grama e fazemos ele sofrer uma aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. Então, 1 Dina é 1 grama vezes 1 centímetro por segundo ao quadrado. Existe um outro sistema chamado MKGFS, certo? Né? Metro quilograma força por segundo. Neste caso, a unidade de força é o quilograma força. Nós pegamos um corpo de massa 1 kg e fizermos ele sofrer uma aceleração, que é igual à aceleração da gravidade, cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós dizemos que esta força aplicada é de 1 kg força. Tudo bem, gente? E qual é a relação entre Dina, quilograma força e Newton? 1 Newton é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. 1 metro é 100 centímetros. 1 kg é 1000 gramas. Então, 1 Newton seria igual, no lugar de 1 kg, 1000 gramas. No lugar de 1 metro, 100 centímetros. 1000 vezes 100 é igual a 100 mil. 100 mil é, certo, né? 100 mil o quê? Gramas por centímetro segundo ao quadrado. Porque eu substituí quilograma por grama, metro por centímetro. Grama, centímetro segundo ao quadrado é o Dina. Conclusão, 1 Newton é igual a 100 mil Dinas. Ou 1 Newton é igual a 10 na quinta Dinas. Tudo bem, gente? O que é 1 kg força? 1 kg
vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Horas. Meus amigos, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é um newton. Então eu posso dizer que 1 quilograma força é 9,8 o que, gente? Newtons. Então se eu digo que eu apliquei uma força de 1 kg, eu digo que eu apliquei uma força de 9,8 newtons. E 1 newton é 10 na quinta dinas. Então eu posso dizer que 1 kg é 9,8 newtons, ou 9,8 vezes 10 na quinta dinas. Dessas três unidades para medir força, o newton, o quilograma força e o dina, para nós o mais importante é o newton, do Sistema Internacional de Unidades. Equação dimensional é algo que nós trabalhamos lá no final do terceiro ano, e vamos ver os chamados instrumentos de medida. Para medir força, nós usamos o chamado dinamômetro. Tudo bem, gente? Aqui nós temos o exemplo de um dinamômetro. É um dispositivo que apresenta uma mola, certo? Quando eu aplico uma força, eu deformo essa mola. Pelo quanto eu deformo a mola, pela medida da deformação da mola, eu sou capaz de calcular a força que foi aplicada. Isso é um dinamômetro. Nós podemos ter o chamado dinamômetro de tração, que é esse que eu mostrei para vocês, onde uma força-peso ela provoca uma deformação da mola, ou um dinamômetro de compressão, onde eu comprimo uma mola e também pela deformação da mola nós determinamos a força-peso. Isso, ou a força que deforma a mola. Isso é baseado na chamada lei de Hooke. Certo? O que é essa lei de Hooke? Robert Hooke foi um cientista contemporâneo a Isaac Newton que percebeu o seguinte. Aqui eu tenho uma mola que ela tem um comprimento inicial. Se eu aplicar uma força sobre essa mola, eu vou deformar essa mola. Ela estava assim, vai ser esticada assim. Ela sofreu ΔX, uma deformação. Quando eu deformo a mola aplicando uma força F, eu sinto que a mola tende a voltar à sua condição original. Existe uma força elástica, que é uma força restauradora, certo? Que tende a fazer com que essa mola volte à posição original. O que Robert Hooke observou? Que quanto mais ele esticava a mola, quanto maior a deformação que a mola sofria, maior era a força elástica que tendia a fazer a mola voltar à sua condição inicial. Perfeito, gente? Então ele chegou à conclusão que a força elástica era proporcional à deformação que a mola sofria. Se ele deformasse um pouco a mola tinha uma pequena força elástica. Se ele deformasse muito a mola manifestava uma força restauradora, restitutiva, contrária à força que deformava a mola, chamada força elástica, que por sua vez, certo, era proporcional a essa deformação. Uma grande esticada, uma grande deformação, muita força elástica. Uma pequena esticada, uma pequena deformação, pequena força elástica. Então ele concluiu que a força elástica era proporcional à deformação. Aí ele viu que molas feitas de materiais diferentes sofriam deformações diferentes e tinham forças elásticas diferentes. Então ele transformou essa proporcionalidade numa igualdade, multiplicando um dos lados da equação por uma constante. É assim que nós transformamos uma proporcionalidade numa igualdade. Nós pegamos a equação e multiplicamos um dos lados da equação por uma constante de proporcionalidade. Essa constante proporcionalidade foi chamada de constante elástica da mola, medida em Newton por metro. Então, para cada mola de cada material, ele determinou que a força elástica seria igual à constante elástica da mola, vezes a deformação que a mola sofreria. Veja essa ilustração que está aqui. Vamos lá. Eu tenho uma mola e eu coloco aqui uma massa que produz uma deformação. Se eu colocar duas vezes essa massa, eu vou ter uma deformação bem maior. Olha para cá, uma deformação maior. Conclusão. A força elástica é proporcional à deformação da mola e proporcional também ao material do qual forma a mola. Muitas vezes essa equação eu posso escrever assim, com um sinal negativo. Por quê, professor? Esse sinal negativo diz que essa força elástica ela tem um sentido contrário à força que deforma a mola. Eu puxo a mola e eu deformo a mola com uma força F. A força elástica tem um sentido contrário. Perfeito, gente? Esse é o meu amigo Robert Hooke. Quando vocês tiverem um tempinho, leiam a biografia dele, certo? Esse é o meu amigo Isaac Newton, que nós vamos tratar dele agora. Newton foi esse gênio físico, matemático, astrônomo, alquimista, certo? Inglês, que viveu entre 1642 e 1727, estudando os movimentos e as causas que produzem os movimentos. Ele chegou a uma série de conclusões, chamada Leis de Newton, ou Leis da Mecânica, ou Princípios da Dinâmica, que nos permitem descrever os movimentos e as suas causas produtoras. A primeira lei de Newton é chamada princípio da inércia. O que diz o princípio da inércia? Que todo corpo tende a manter o seu estado de movimento ou de repouso, resistindo a tentativas de alterá-lo. Olha, ou seja, quando você está dentro de um ônibus, certo? Se o ônibus está em movimento, você está parado. Tudo bem? Ou vamos admitir que o ônibus está parado e você está parado. Tudo bem? Se o ônibus arrancar bruscamente, você sente um solavanco para onde, pessoal? Para trás. Tranquilo? Por quê? Porque você estava parado em relação à rua e o ônibus arrancou bruscamente. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um carro, eu estou sentado no banco do carro, o carro está parado e eu estou em repouso. Se o carro arrancar bruscamente, eu sinto um solavanco para trás. Certo? Porque eu estava parado. A minha tendência, devido à inércia, é continuar parado. Tudo bem? Perfeito? Ok? Por isso que se tem aquele encosto cervical aqui, para que você não tenha o efeito chicote e sofra uma lesão cervical.
Tranquilo? Então todo corpo que está em movimento ou em repouso tende a continuar em movimento ou em repouso, resistindo a tentativas de alterá-lo. Não é que ele vai ficar. Isso é o princípio da inércia. Se o carro estiver em movimento e ele frear bruscamente, eu sinto um solavanco para frente, porque eu estava em movimento. O carro freou, mas a minha tendência é continuar em movimento. Por isso utilizamos o cinto de segurança e existe o airbag com mecanismos de compensação. Tranquilo, meus amigos? Isso é o que nos diz o princípio da inércia, então. Ó. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ó. O caminhão parou, mas, veja só, a escada continuou. Devido ao princípio da inércia, a tendência da escada era continuar em movimento. Como ela não estava devidamente presa, ela continuou. O cinto de segurança é um dispositivo para compensar, de certa forma, a inércia. O carro para, certo? E você não sai pelo para-brisa graças ao cinto de segurança. O assento, esse encosto cervical é para compensar a inércia quando o carro para bruscamente, certo? Ou quando arranca bruscamente, certo? E você sente um solavanco para trás. Perfeito, gente? Muito bem. Olha o outro exemplo aí da inércia, né? Ó, ele não estava com cinto, continua em movimento. Tranquilo, né? Uma ilustração vale mais do que 1000 palavras. Então vejam só, vou cortar. Quando eu cortei, a bola, ao invés de fazer aqui a trajetória circular, ela continua em linha reta e ela saiu da trajetória circular, devido à inércia. Tranquilo? No momento que eu cortei aqui o fio, eu evitei que a força centrípeta puxasse esse corpo para o centro da trajetória. Então esse corpo continua em linha reta, graças à inércia. Tá? Olha esse exemplo aqui. Ó. Por que aqui, ó, vamos repetir, essa bolinha não sai? A tendência dela aqui, ó, quando ela sai daqui, é continuar em linha reta. Ela não sai graças a essa tampa. Agora aqui eu não coloco uma tampa. Olha só, a bolinha continua em linha reta e ela sai, certo, desse recipiente que faz a curva. Tudo bem? Aqui, ó, graças à inércia, tudo bem? A moeda estava aqui e ela continua aqui, ó, ok? Por isso que ela cai no copo, certo? Bom, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento ou de repouso, resistindo a tentativas de alterá-lo. Tranquilo? Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Eu tenho um corpo de massa m, sujeito a uma força resultante F, e vai desenvolver uma aceleração A. Quanto maior for a massa desse corpo, maior é a força necessária para deslocá-lo. Quanto maior a aceleração que eu quero que esse corpo adquira, maior a força necessária para deslocá-lo. Conclusão, a força ela é proporcional à massa e proporcional à aceleração. Então a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa desse corpo pela aceleração por ele desenvolvida. Ora, se eu pegar um caminhão e um carro, ambos vão ser sujeitos à mesma aceleração. Eu vou ter que aplicar mais força para deslocar o caminhão porque ele tem mais massa. Tudo bem? Se eu pegar dois veículos de mesma massa, eles têm a mesma massa os veículos, certo, pessoal? Só que um eu vou fazer com que tenha uma aceleração maior. Então o motor desse que vai desenvolver uma aceleração maior vai ter que aplicar uma força maior, uma força mais intensa. Por isso, nós afirmamos que a força depende da massa que será deslocada e da aceleração que será desenvolvida. Esse é o chamado princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, ou segunda lei da mecânica. Aqui, ó, temos um corpo de massa m, eu vou aplicar uma certa força para deslocá-lo. Se eu dobrar a massa e mantiver a mesma aceleração, ou triplicar a massa que eu vou deslocar e mantiver a mesma aceleração para eles, quanto maior a massa, mais força eu devo aplicar para deslocar o corpo. Aqui eu tenho corpos de mesma massa, aqui eu vou desenvolver uma certa aceleração maior e uma aceleração maior. À medida em que aumenta a taxa de aceleração que eu quero desenvolver no corpo, aumenta a força necessária para deslocá-lo. Conclusão, a força necessária para deslocar o corpo vai depender da massa do corpo e da aceleração, ou seja, do quanto varia a velocidade num certo intervalo de tempo. Perfeito, gente? Né? Aqui é aquela famosa anedota que diz que Newton percebeu que a mesma força com que a Terra atraía uma maçã era a força com que a Terra atraía a Lua. E ele intuiu, certo, né, a lei da gravidade. Não se sabe se isso realmente é verdade. Tudo bem, gente? Né? A terceira grande conclusão de Newton é a chamada terceira lei de Newton, né, ou princípio da ação e reação. O que ele percebeu? Que a cada força de ação corresponde uma força de reação, de mesma intensidade, de mesma direção, de sentido oposto. Quando o pé chuta a bola, ele aplica sobre a bola uma força de ação. No mesmo instante eu sinto uma força sobre o meu pé, que é uma força de reação aplicada sobre o pé. Então a cada força de ação corresponde uma força de reação, de mesmo valor, de mesma intensidade, de mesmo módulo, de mesma direção, porém de sentido oposto. Tranquilo, meus queridos? É muito importante observar que aqui eu tenho uma força de ação aplicada pelo pé sobre a bola. E aqui eu tenho uma força de reação aplicada pela bola sobre o pé. As forças de ação e reação, embora sejam iguais em módulo e em sentidos opostos, elas não se anulam, porque elas são aplicadas em corpos diferentes, em pontos diferentes. A força de ação é aplicada sobre a bola e a força de reação é aplicada pelo pé.
sobre o pé, por isso que elas não se anulam. Essa é a chamada terceira lei de Newton, tudo bem? O princípio da ação e reação. Eu consigo andar porque eu aplico uma força de ação, que gera uma força de reação e me empurra para frente. Patinação é também assim, eu aplico uma força de ação, que gera uma força de reação, que me empurra para frente, tranquilo? Então as forças sempre atuam aos pares, na patinação, na corrida, no caminhar. Um sujeito que dá uma cacetada, por exemplo, para verificar a pressão aqui ó, do pneu. A mesma força com que a marreta bate no pneu, certo? Né? Entre aspas, o pneu bate na marreta. Princípio da ação e reação, tranquilo? Ó, esse canhão vai disparar uma bala de canhão. A bala ela é deslocada para lá, temos uma força de ação. O canhão sofre um recuo, uma força de reação. O soldado quando dispara uma metralhadora, uma M60, os projéteis saem em alta velocidade, temos uma força de ação. Mas a arma recua e exerce uma força sobre o ombro do soldado, uma força de reação. Quando você dispara um foguete, um sistema Astros 2, ou aqui, por exemplo, uma artilharia autopropulsada, certo? Num canhão autopropulsado, o projétil, o foguete, ele sai com uma força de ação, mas ao mesmo tempo surge uma força de reação que empurra para trás o lançador de foguetes ou o canhão autopropulsado. Por isso que eles têm sistemas hidráulicos para compensar esse recuo. Tudo bem, gente? Né? Ó, imagina lançar um foguete como esse, disparar um canhão como esse, certo? Né? Por isso que eles têm sapatas estabilizadoras que são colocadas no chão para compensar o recuo que esses veículos vão sofrer. Perfeito, gente? Então, quando um sujeito dispara um canhão, o projétil sai para frente, mas a arma sofre um recuo. Sempre haverá um recuo, certo, gente? Devido à força de reação, ok? Né? Ó, o sujeito pulou, na hora que ele pulou, ele exerceu para cá uma força perdão, vamos voltar para cá. Ele pulou, ele está empurrando para lá com uma força de ação. Isso gera uma força de reação que permite com que, certo, né, ele se desloque para o outro lado. Muito bem. Um balão. Se eu encho um balão, certo, né, e solto o ar para cá, eu tenho uma força de ação que vai gerar uma força de reação, empurrando o balão para frente. Isso é o princípio dos foguetes. Por isso que os foguetes são chamados foguetes a reação. Porque você tem uma força de ação, que são os gases saindo pelo conduto de escapamento dos foguetes para baixo, e o foguete é lançado para cima. Tranquilo, meus amigos? Aviões a jato são aviões a reação. Por quê? Porque eu tenho uma força de ação, que é a compressão do ar e dos gases da combustão, que jogam para fora, para trás do avião, gerando uma força de ação, e o avião empurrado para cima, para frente, né, com a força de reação, certo? Né? Isso vale também para aviões a hélice, certo, pessoal? Né? Um avião ele tem a força-peso que puxa para baixo, a força de tração que empurra para frente, uma força de arrasto para trás, e dependendo da velocidade dele, por isso, se ele consegue levantar o voo, ele tem uma força de sustentação. Muito bem. Então, finalmente, para a gente fechar essa aula, certo? Vamos abordar o conceito de força-peso, gente, tá? O que é força-peso? Eu não posso confundir peso com massa, não são coisas iguais. Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Marcos Aurélio tem 130 kg de massa. Essa é a quantidade de matéria dele. Se eu for para a Lua, na Lua eu teria 130 kg de massa. Se eu for para Júpiter, em Júpiter eu teria 130 kg de massa. Se eu estiver na Terra, em Terra, no planeta Terra, eu teria 130 kg de massa. Força-peso não é massa. O que é a força-peso? É a força com que a massa de um planeta, né, atrai a massa de um corpo. Aqui eu tenho um corpo. Se eu tirar minha mão daqui, essa bola tende a cair. Por quê? Porque a massa do planeta atrai a massa desse corpo. É a chamada força da gravidade. A força da gravidade, atuando sobre a massa do corpo, determina aquilo que eu chamo de força-peso. Então o que é a força-peso? É a força com que a massa do planeta, ou de um astro, né, se for um cometa, se for um asteroide ou uma estrela, atrai a massa de um corpo. Esse corpo de massa m, ao ser solto aqui, ele vai cair com uma aceleração, que é a aceleração provocada pela força da gravidade, a aceleração da gravidade, que eu represento pela letra G. Se eu for calcular a força que esse corpo está atuando sobre esse corpo devido à gravidade, eu diria que força é massa vezes aceleração. Essa força eu chamo de força-peso. Atuando sobre a massa desse corpo, ele vai adquirir uma aceleração chamada aceleração da gravidade. Então o que é a força-peso? É a força com que a massa do planeta atrai a massa desse corpo. É o produto, é a multiplicação da massa desse corpo pela aceleração da gravidade, que é a aceleração provocada pela força da gravidade. Tudo bem? Essa bolinha que está aqui, se eu soltá-la, ela cai, porque a força da gravidade a puxa para baixo, em direção ao centro do planeta. A massa dessa bolinha, multiplicada pela aceleração da gravidade, vai determinar a força-peso que essa bolinha apresenta. Tranquilo, meus queridos? Ok? Não posso confundir massa com peso. Massa, o símbolo é M, é uma grandeza física escalar. Ela é medida em quilograma, ela é a quantidade de matéria de um sistema. Eu uso uma balança para determinar.
Força-peso, que a gente chama de forma equivocada de peso, o correto é força-peso, o símbolo é P. É uma força, então ela é medida em Newton. Ele é a força com que a massa do planeta atrai a massa de um corpo. Para determiná-lo, eu não uso uma balança, eu uso um dinamômetro, baseado na lei de Hooke. Perfeito, gente? Tá? Gente, nós vamos agora dar uma paradinha, depois nós voltamos com outro vídeo para nós continuarmos com essa aula. Tranquilo?